Olá, pessoal. Dando as boas-vindas novamente para Patrícia Manzoli, que está batendo um papo conosco sobre educação parental. E para esse momento, comentei com vocês que a segunda parte seria a respeito das tarefas escolares. Vamos lá, Patrícia. O que você tem a nos dizer sobre esse desafio na maioria dos lares? Eu acho que elas são maravilhosas, porque, na verdade, o processo de aprendizagem ele precisa se configurar por várias etapas. E uma das etapas é a fixação do conteúdo pelo treino. Claro que antigamente as tarefas eram muito extensas, cansativas, né? A verdade verdadeira é que eu vejo muito mais os pais reclamando de tarefa e criando uma cultura de horror a isso do que os próprios filhos hoje em dia. Porque os pais, imediatamente ao falar em tarefa, remetem à própria lembrança daquelas tarefas intermináveis. E também porque o dia a dia corrido, né, faz com que muitos pais não queiram se comprometer com esse momento, tá? Mas eu tenho experiências maravilhosas para relatar, né, do tanto que a criança, se você traz para ela uma relação positiva com a tarefa, de um trecho para fixar o conteúdo do dia, como um exercício, horas depois da aula, né? Essa coisa de querer fazer tarefa logo depois da aula não é legal. Então, tudo tem um ambiente de treino. Você não vai ser um atleta olímpico se você não treinar. Outro dia eu fiz até um post nas minhas redes sociais falando de uma frase do Usain Bolt, né? Que o Usain fala o seguinte: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Então, assim, as pessoas não dimensionam tanto que a tarefa cria, né? Tanto em termos de aprendizado, esse treino mental, esse trazer de novo à memória o conteúdo do dia, como também ela já introduz na criança essa sofisticada área cerebral de tomada de decisão, controle inibitório, organização da sua vida e da sua rotina. Você só vai desenvolver um adulto comprometido, responsável, se você tem uma criança que desenvolve isso desde a infância. Certo? Agora, a maneira como isso vai ser apresentado, a quantidade de tarefa, isso tudo tem que ser homeopático, tá? Então, não pode ser algo esgotante, né? Mas precisa, assim, ao longo dos anos, aumentar homeopaticamente a dose para que esse treino vá ficando mais fortificado, né? Perfeito. E outra coisa importante é o ambiente para fazer tarefa. Tá? Então, geralmente, as pessoas pensam assim, né? Vou fazer tarefa, abrir meu livro, fazer aqui, assim, correndo. Não. Você já dá uma deferência especial a esse momento, né? Quando você mostra para a criança na sua casa onde você faz relatório, é iluminado, é arejado, é agradável, né? Então, faça essa analogia com o seu filho das suas responsabilidades com a dele. Tá? Então, da mesma forma que você tem seus compromissos com o trabalho, ele vai ter na escola. O trabalho da criança é a escola. E isso é extremamente educativo. Só que hoje eu vejo realmente, sendo muito sincera, que quem mais dá trabalho na tarefa é o pai e a mãe, que já transmite essa negatividade e fala que não. Não, imagina, né? Mas a verdade é que no fundo tá ali, exalando pelos poros o horror, a tarefa. Uma experiência negativa vivida, né? A experiência negativa, ou muitas vezes nem é isso, é a pressa. Nós vivemos num mundo apressado. E como eu disse, ter filho é um projeto, né, que não tem fim. Que não tem fim. Esse projeto, você não adianta achar que você vai ser só provedor da comida, da escola, do inglês, da viagem do passeio. Esse prover é prover qualidade de atenção, de ouvir, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
né? Maravilhoso, é isso mesmo. E a gente pensa também que muita coisa mudou na educação. Com as metodologias ativas, você pode muito bem usufruir de tarefas que ele fez uma retomada do conteúdo do dia e que no outro dia ele possa estar explicando, ensinando alguém com o que ele aprendeu. Aí realmente ele vai aprender. E essa coisa da colaboração que hoje a gente vê, né, que até os móveis das escolas muitas das escolas já mudaram, né, para uma situação mais colaborativa mesmo. Isso acaba trazendo uma sensação muito mais gostosa para a criança. Então, eu concordo com você. Às vezes a tarefa ela é difícil de ser colocada no dia a dia da mãe e do pai, ou de quem está fazendo o processo ali de cuidados com a criança no outro período, do que propriamente para a criança. E se você chegar e falar assim, chegou a hora da tarefa, ela vai para chegou a hora da tarefa. Ai, você tem que fazer tarefa ainda. Pronto, esse ainda, né, já é um problema. Então, assim, óbvio que a criança busca o prazer, tá? E que a tarefa remete a uma responsabilidade, às vezes de empolgação, às vezes não. Óbvio também que existem escolas que acertam muito e outras que erram muito nessa dose, né? E não só na dose, na proposta também. Você vai ter desde tarefas mais técnicas de fixação de conteúdo, quanto as mais filosóficas, né, investigativas, que levam a criança, reflexivas, que levam a criança a aprender a fazer pesquisa. Eu fiquei fascinada. Meu filho voltou falando no 7º ano, mãe, estou aprendendo normas técnicas de como elaborar um trabalho. Tem um nome, mãe, uma sigla. Eu falei, ABNT, né? As normas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eita, mãe! Eu falei, nossa, meu filho, que demais, porque os meus alunos da faculdade não sabem isso, né? Mas ele veio empolgado. Por que ele veio empolgado? Porque a professora apresentou isso de forma maravilhosa, né? Mostrando para eles a qualidade do que é uma capa de um trabalho. Como que é que faz um trabalho? Se sente importante. Uma apresentação, uma organização. Falando em organização, como que você orienta, entrando agora bem no seu métier, como que você orienta, principalmente para crianças de Fundo 1, que estão naquelas descobertas todas, né? Como se organizar para a semana escolar? Isso é bem interessante, porque assim, a preparação, né, dessa rotina, eu acho que o que mais tenho visto assim que está prejudicando muito as crianças é a falta de um sono, né, de um tempo de qualidade de sono. O pai, assim, tem que retirar essa criança mesmo de cena, e com essa criança muitas vezes ali, olha, cada família tem seu ritual, né? Vamos apagar as luzes da casa, mesmo que depois você vá assistir sua TV, mas demonstra para ela que há um ritual ali. Agora a casa parou e todo mundo vai entrar num processo de relaxamento para dormir e precisa ter tempo, porque só para pegar no sono vai em torno de 40 minutos. Então, eu acho que essa preparação já para começar a semana escolar, ensinar a criança a cuidar do seu material. Já muito pequeno, a gente pode, na montagem da mochila, pedir ajuda para a criança. E já com 6, 7 anos, fazer essa criança montar a mochila sob supervisão. Tá? Para que quando ela chegue com 9 anos, 10 anos, ela já tenha total autonomia para que ela saiba, amanhã eu preciso levar o livro de geografia, por exemplo. Ou a professora pediu. Então, ensinar a usar agenda. A escola faz isso, mas os pais precisam reforçar. É o que eu falo do ET, né? Criança chegou um ETzinho na Terra, só que a gente não pode deixar ela permanecer um ET. A gente precisa introduzi-la numa sociedade. E tem uma frase que me incomoda muito, que fala, mas é só criança. Pois é agora, não é depois que nós vamos ensinar.
Deixa, é só criança. Essa frase eu até entendo que ela tem um sentido da gente, assim, relevar algumas coisas. Por exemplo, você vai ficar bravo que uma criança deixou um copo cair. Ela tá com desenvolvimento motor em desenvolvimento, né? Mas uma criança que todas as vezes deixa o copo cair, isso é desatenção. E eu preciso orientá-la. Se isso não for um problema motor, isso é desatenção. Então, eu preciso, com paciência, afetividade, orientá-la. Então, essa coisa de preparar a criança para ir para a escola, o uniforme. Quando eu mostro para a criança, olha, seu uniforme está aqui, está lavado, está cuidado, não está amassado, o que eu estou dizendo para essa criança? Existe um preparo, uma deferência para você viver esse momento, né? Você se arruma toda para ir trabalhar, é toda preocupada em comprar um batom novo, em como está seu cabelo, e seu filho vai de chinelo, e seu filho vai de qualquer jeito, por quê? Que mensagem é essa que você está passando para a criança? Então, a preparação começa aí. Eu falo, quando você compra também o material escolar, leve a criança junto. Mas vai dar trabalho. Ótima oportunidade para trabalhar controle inibitório, né? Não é tudo que você vai querer lá que vai dar para comprar. A gente tem uma lista para seguir. Tem 2 ou 3 coisas que a mãe e o pai vão deixar você sair da lista. Nós vamos conversar lá. Então, essa preparação, né, de se envolver com seu material escolar, de ter esse prazer, é fundamental. Chega o livro didático que você comprou, você vai lá e guarda a caixa. E depois põe na mochila. Não, vamos abrir esse material. Filho, olha que legal, olha o que veio. Sabe? Tudo novinho, olha que lindo, vamos folhear. Então, já começa com outro ânimo, né? Outra visão. Os pais são as primeiras referências. Então, esse grau de empolgação pelos detalhes, pela vida, né? Isso é revelador para a criança. A criança não passa batido disso. Ela observa e sente tudo. Ótimo. Começamos falando de tarefas, continuamos para a organização, falamos do dia a dia com relação aos hábitos, às rotinas, e tudo isso de uma importância ímpar para termos filhos seguros e confiantes. Foi muito bom estar com vocês e aproveitamos para convidá-los para assistir a parte 3, Pais e Educadores. Nós falaremos sobre formação de professores, um assunto muito importante.